Bom, eu acabei de tirar do papel, quer dizer, do protoboard, um projeto que inicialmente eu estava fazendo no Pro Tools, que é separar o bumbo em grave e agudo, distorcer o agudo e colocar um gate rápido no agudo. Então aquele tch, tch, esse sh é a sobra do som dos pratos, o gate tch, tch, e fica só o tch, tch do bumbo mesmo. Claro que nesse tch, tch também tem o som dos pratos, lógico, mas é como a gente corta ele na hora, dá a impressão então que fica só o som do bumbo. Isso até agrega um pouco na sonoridade do bumbo. E o grave a gente deixa ele mais solto, um gate mais solto. Bom, eu faço isso dentro do Pro Tools. Então eu exteriorizei isso e criei um equipamento que chama Kick-Ash, que ele separa o grave do agudo, ou seja, a gente tem inicialmente um crossover, depois a gente distorce o agudo, então você consegue distorcer isso com LED, com diodo, com válvula. A válvula você vai tender mais para uma saturação ali, quase saturação, né? A maioria do tempo ali vai ficar em harmônico. A vantagem de distorcer com válvula é que a gente pode abrir o leque do equipamento. Ao invés de fazer uma agressão no processamento, a gente coloca o gate ou expander mais lento, e aí você tem uma voz, violão de aço, um tom de bateria, mais rápido também, mas né, não tão agressivo, baixo principalmente, fica muito legal. Violão de nylon também, tá? Pode ser, você pode botar em 1K ali a separação de banda e dar uma mordidinha no agudo. A própria válvula já vai fazer isso com a curva de transferência dela enchendo de harmônicos, e aí você tem um controle em cima disso aí. Então vamos lá, como a gente desenvolve um equipamento, cara? Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção entre um estágio e o outro é no capacitorzinho de acoplamento, seguido por um resistor, que pode ser um puro resistor depois dele, ou então você não tem isso, mas tem, por exemplo, um volume no próximo estágio, que esse potenciômetro faz o papel de carga em cima desse capacitor. E aí a gente vai ter uma frequência de corte, um filtro de grave, e essa frequência de corte eu considero ela nos meus projetos entre 1 e 5 Hz. Para eu manter o meu grave ali bem, sem mexer no meu grave no circuito inteiro. Salvo os circuitos dinâmicos, por exemplo, então o expander e o compressor, porque a gente passa essa frequência para 15 Hz no cálculo, né? 10, 15 Hz, porque senão fica uma flutuação assim, mais devido à carga e à descarga que gera lá na fonte, na própria fonte, por mais estabilizada que ela esteja, e isso dá um solavanco assim na dinâmica, no processamento dinâmico. Então a gente mantendo em 15 Hz, você tira esses graves desse jeito aqui, esse grave desse jeito aqui, você vê no osciloscópio, você coloca sinal e faz tuf, tuf. Do desacoplamento aqui, ele não é tão, o acoplamento no capacitor, ele não é tão rápido, ele é lento, né? Ele é lento assim, ó. Tuf, tuf. Se eu colocar um 10 micro aqui, por exemplo, e 1K, vai dar ali uns poucos hertz, né? Então a gente passa para 10K, aí você chega nessa região, você não está perdendo nada no seu áudio. Apesar de ser um filtro 6 dB por oitava, só a curva dele é longa, mas você não vai prejudicar seu áudio e, enfim, já entendeu, né? Cadê o pagador, cara? Bom, então entre os estágios a gente mantém esse acoplamento e sempre fazer o cálculo quando você estiver chegando ali a 3 Hz, a 4 Hz, acidentalmente chegar a 15 Hz, 20 Hz, por exemplo, desacoplamento da válvula, que esse capacitor aqui é muito caro, então a gente costuma usar um 1.1 micro, aí depois você tem um potenciômetro de 100K na saída, já é bem arriscado. Você já não vai estar mantendo aquela relação de 1 para 10, porque às vezes a impedância de saída da válvula aqui é 30K, impedância de saída, então aqui a gente tinha que colocar um potenciômetro de 300K, empiricamente falando 500K, aí a gente já chegou lá, para poder não gerar carga para o sinal, e ao mesmo tempo 0.1 microfarad com 500K a gente vai estar na frequência bem mais alta ali. Lógico, vamos considerar que o próximo estágio
também tem uma impedância mais alta, porque se a gente tiver uma impedância de 10K no próximo estágio, aí você vai ferrar tudo, vai perder grave pra caramba, que é o caso de ligar a saída da válvula direto numa placa de som, por exemplo. Se não for um problema para o áudio, para o sinal, por exemplo, um som de over, aí você tá tranquilo, né? Bom, enfim, voltando ao Kick Ash, 5 minutos de vídeo já é muita coisa, né? Voltando ao Kick Ash, para finalizar, ele é um sinal que entra num crossover de 2 bandas. Então a gente procura lá na internet, ele tem um buffer de entrada, depois tem um crossover, a parte aguda tem uma chave com 5 posições que ela chaveia o capacitor, né? Para a gente não mexer na impedância ali de trabalho do circuito. Então ele sugere entre 8 e 20K. No próprio internet você coloca crossover, active crossover schematic. Aí vai te ajudar lá alguns exemplos e você vê a descrição embaixo, o texto, falando, esse crossover tem pouco defasamento, ele tem maior fidelidade, maior não sei o que, maior eficácia. Ou seja, é um circuito que não precisa de eficácia e não precisa que a soma seja exatamente linear, porque é um processamento de voz, processamento de bumbo, processamento de alguma coisa que não tem necessidade de ser igual. Não estamos falando de um equipamento para masterização, por exemplo, que a gente tem que ter esse problema aí. A gente tem que usar os capacitores e os resistores na parte do filtro do crossover, link widths, por exemplo. É assim, ó. Quer dizer, aí depois você tem 2 resistores aqui. Você tem tipo uma cruz aqui, né? Esse aí, tanto para o grave quanto para o agudo, você só inverte os valores. Então esse resistor aqui, R, o C e o C, são iguais nos 2 filtros. Então a gente tem que usar resistor de precisão e capacitor de tântalo. Não é para o som ficar melhor, não. É simplesmente para você precisar a sua separação de bandas. Poder fazer um equipamento de masterização em cima de uma precisão maior, para você não ficar perdido depois, né? E também tem um circuito que ajusta a fase aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro. Você tem que fazer 2 para poder ajustar no osciloscópio e ver se a sua separação de banda na soma, no final, tá dando certo, não tá dando aquela bolinha ali no osciloscópio, né? Você acerta para dar o fiozinho certinho ali, para não ter problema. Bom, então beleza, vamos continuar. Vamos tirar esse alinhador de fase aqui, porque eu não fiz ele não. Então o próximo estágio é colocar um volume e uma válvula, sendo que esse volume ele está ligado com a entrada e a saída da válvula. Então quando eu aumento, ele diminui a saída. E a gente limita isso na terra com um resistor para que, no mínimo, ele tenha ainda um resquício de volume, né? Saiu, vai para o gate. Agora sim, o gate é um amplificador com um sistema, no meu caso ali, óptico. E o sidechain dele pega do início do sinal, antes do buffer ainda do circuito, tanto grave quanto agudo. Claro que cada um tem o seu controle ali de threshold, né? O grave não faz nada, deixa ele soltinho para manter a dinâmica do negócio. Aí que está o segredinho do negócio, é esse: o grave fica solto, fica lindo, e o agudo que sofre essa distorção harmônica ou saturação, dependendo do volume que você colocar aqui. Então o gate tem o sidechain igual, o do grave é igual ao do agudo. Você não vai parar de filmar, né? Só por causa disso. E aí a gente tem um blend. E depois tem o outro buffer amplificado e vai embora pro negócio lá. Esse é um diagrama de bloco do Kick Ash. Aí eu coloquei uma chave que, ao invés do sidechain pegar no sinal original, ele pega o sinal antes da distorção. Ele pega o sinal agudo antes da distorção. Então ele vai, por exemplo, se você distorcer, fica mais difícil de colocar o gate, né? Então, por exemplo, numa guitarra, numa voz, você coloca a chavinha para lento, ele muda o capacitor do expander, o capacitor que faz o filtro lá, depois que retifica a onda para fazer o sinal do detector, né? Ele muda o capacitor e muda o direcionamento do sidechain. Então eu tenho uma chave, né, dupla, né, que ela muda o sidechain, ou pega antes do sinal, ou ele pega daqui do sinal original e vai para o gate, ou pega depois de filtrar os graves, né, no caso do gate agudo.
E o gate rápido, grave, a chave de rápido e lento é somente só mudando o resistor ali 10 vezes mais rápido. Ou seja, um resistor de 100K põe de 10K ali 10 vezes, sabe aquela que eu falei, comentei lá, do tempo RVC? É um tempo mais ou menos ali. Você vai tirar 1 milissegundo e se deu 6 milissegundos, se deu 2 milissegundos, não interessa. É nessa casa aqui, próximo aos milissegundos, que a gente tem uma ideia com essa conta de RC. Bom, que mais? Então é isso. Depois do blend aqui, você mistura, você vai dosar. Por exemplo, se você pegar o som de um bumbo e cortar muito, o som dele vai cair demais. Então a gente precisa de um ganho aqui, de um fator de amplificação pelo menos uns 40 dB, né? Que dá o quê? 100 vezes, né? 40 dB, só para lembrar aí, 20 log do ganho, né? Volt por volt. 100 vezes 10 ao quadrado, 100 ao quadrado vezes 20 vai dar um ganho de 40 dB. Então a gente bota um CI inversor e bota o resistor aqui 100 vezes maior do que o da entrada, né? Esse blend aqui ele é de 5K, porque é um valor baixo, que a pecinha do gate vem antes dele. Então esse 5K ajuda a fazer o gate ficar mais forte ainda, porque a separação de banda, o divisor de tensão lá, ele sente então 5K. Aqui a gente tem um negócio que varia entre 5K até 1 mega, né? Esse é o tipo de LDR que eu estou usando, que ele é óptico, né? Lembrando que ele é óptico. Ele já tem um ataque de 1 milissegundo automático. Automático não, em consequência do circuito. Isso também não atrapalha nada no som. É só um gate lento, né? Mas a gente está em processamento, então não tem problema nenhum. Que mais? Posso falar? Eu acho que acabou, né? É isso aí, dá uma varrida legal no circuito. E projetando é isso, cara. A gente desenvolveu um circuito a partir de um processo. Nesse caso é um processo bem complexo, né? Que eu mexo no Pro Tools. E o circuito ficou um pouco grande. Se você for abrir tudo ali, desbalanceamento do sinal, a parte de bypass, depois o circuito está todo aberto, o crossover, ele não é pequeno não. Enfim, tem válvula, então a fonte é 300 volts, é 12 V6, é 15 mais 15, né? Então fica tudo grande, mas vale muito a pena que depois desse trabalho todo, calibrar ali os valores de release, né, do gate. Cara, é só jogar o bumbo ali, dar play e curtir o som, jogar uma voz e separar ali os 5K ali mais ou menos, separa 5K para um lado, distorce um pouquinho, só os 5K vai para a válvula, só o 2,2K vai para a válvula, então você consegue um harmônico, uma harmonização na voz linda, sacou? E é isso aí, usando isso aí que é o analógico misturado com o digital, o processo foi descoberto, desenvolvido no digital e ele virou um equipamento.